Queridos irmãos e irmãs, primeiramente um comentário sobre as palavras do profeta Amós, que na verdade são palavras muito atuais para nós, pois hoje, quando nós olhamos aqueles que têm a responsabilidade do governo, do cuidado, nos causa muita indignação, porque muitas injustiças, talvez até mesmo das funções que foram delegadas a eles, em benefício de si mesmo, em benefício próprio. Na palavra de Deus, sempre houve essa condenação de todo tipo de maquinação ou prática de injustiça cometida aos pequenos, aos pobres. O profeta dirige a sua palavra com força e coragem para aqueles que são grandes no exercício do seu cargo, há também nas posse dos bens, do endividamento dos pobres para oprimi-los ainda mais. E o que é pior ainda, são indiferentes às coisas de Deus, da religião, como se eles estivessem desprezando Deus, negando a Deus, pois no dia de sábado, no dia da lua nova, era um dia de preceito. E esqueciam, negavam, desprezavam aquele momento para continuar o seu caldeirão de injustiça. Podemos dizer que, dessa forma, quando se nega a Deus, se despreza Deus, ou relega a religião a um papel secundário da nossa vida, e utiliza-se do culto para cometer injustiça. Então não deixa de ser uma palavra forte para nós, para ser proclamada hoje, porque esse tipo de situação não ficou no passado. Mas por que isso acontece? Porque quando essas coisas, quando a busca do poder neste mundo, quando o ser humano coloca que a sua alegria, a sua felicidade estão nas coisas, pode com certeza os atos, querer justificar os atos de injustiças, cometidos contra o próximo. Esse é o grande risco. No Monte Sinai foi proferido o Código da Aliança, os mandamentos. E um dos mandamentos diz claramente lá: não roubarás. Nenhuma. E ele está dito lá para facilitar o nosso relacionamento com o próximo e com Deus, porque o culto a Deus não está separado do relacionamento com o próximo. Então, não roubarás é uma palavra dita no passado e que precisa ser dita com muita força e coragem no tempo de hoje. Depois, São Paulo pede que o cristão esteja sempre numa atitude de oração. Rezai sempre, hoje, sempre, em todo tempo e em todo lugar. E rezai por aqueles que governam, porque todos nós ganharemos. Eles têm uma responsabilidade de nos trazer a segurança, a paz, a concórdia. Todos têm direito à salvação e a oração, mas sempre em vista do bem comum de todos, não é só de mim. Por isso, devemos sim rezar pelos nossos governantes, para que eles sejam fiéis. Também estão regidos sob a lei de Deus. Nós temos a lei dos homens, mas também temos a lei de Deus. Não é porque eles estão lá, que eles estão imbuídos de uma áurea de santidade ou de imunidade. E cabe a cada um de nós, como discípulos de Jesus, rezar uns pelos outros e por eles. E a palavra do Evangelho, esta parábola, que ela tem um único significado, uma finalidade que está expressa no versículo 9. Arranjar amigos, fazer amigos. Não é para justificar as más atitudes do administrador infiel.
que na verdade chama-se a parábola do administrador infiel, que de per si já está equivocada, porque o sentido da palavra é para mostrar que Jesus conta esta parábola, que com certeza era uma realidade presente, como que um filho deste mundo pode dar exemplo para os filhos da luz, de buscarmos situações, de reinventarmos, de criarmos condições de podermos fazer amigos para Deus. Administrar bem os dons que Deus nos concedeu. Somos administradores, mesmo os nossos bens, as nossas riquezas. E de que maneira nós fazemos amigos? Fazendo bem. O cristão faz amigos para Deus e para si, às vezes até mesmo de si e outras vezes daquilo que você tem para partilhar. Não só bens, mas também a vida, as alegrias e as esperanças, né? Não é para a gente olhar o mau exemplo, porque de esperteza, muitos maus exemplos aí de muitas pessoas, né? Passar a perna no outro, enganar o outro, trair o outro, né? Então, tem uma coisa que é muito interessante, que o patrão, ele confia no seu administrador. Da mesma maneira como Deus confia em cada um de nós. Apesar da nossa fragilidade e da nossa fraqueza, não duvide disso. Deus confia em cada um de nós. E foi depositado a ele uma responsabilidade. Porém, este homem traiu a confiança do patrão. Ele então não é mais digno de poder estar à frente da administração dos bens, porque fez maus negócios, não tanto causando prejuízos ao patrão, mas oprimindo as pessoas. Então o que ele faz, diante dessa situação? Como ele diz, numa situação de gravidade, a gente tem que ter força e coragem, aprender daquela situação para não desviar o nosso coração de Deus, não perder o caminho que o Senhor colocou diante de nós. O que ele faz? Ele retira aquilo que ele ganhava. Quando ele reduz 50% da dívida, em torno daquele valor que era do patrão, ele jogou 50% a mais para ele. Já era um administrador e usava os bens do patrão para lucrar indevidamente. Então, o que ele foi capaz de fazer? Tirou aquilo que era dele para poder não se ver mal lá na frente. No Filhos da Luz, que são os discípulos de ontem e de hoje, deve olhar a atitude da esperteza, porque de que maneira, como que nós podemos ser espertos como discípulo de Jesus Cristo? Fechar o nosso coração, as nossas mãos, olhar somente para os nossos problemas, para as nossas dores, e achar que os nossos problemas são maiores que os dos outros, é triste de conduzir a nossa vida. Juntos nós podemos ser muito mais. E seu administrador fiel é aquele que está sempre voltado com os olhos para os céus, com as suas súplicas, com as suas orações, dirigindo para Deus, o nosso olhar, o nosso coração e a nossa fé. Juntos, para que Ele nos dê a força e a coragem de sermos fiéis aos dons, aos bens, coisa pelo outro. Porque o que é condenável para nós é a dureza do nosso coração, de um coração miserável que não consegue ter sensibilidade nenhuma. Veja a pobreza de Jesus. Mesmo assim, ele era pródigo em riqueza de compaixão para com aquelas pessoas. Talvez ele não tinha, mas a maior riqueza que ele nos ofereceu foi o seu amor, e é isso que ele nos pede. Esse dom que ele concedeu para nós, para que possamos distribuí-los com abundância. Já que ele nos concedeu em abundância, devemos assim conduzir a nossa vida. São dons que ele nos concede. Ele teve confiança em nós. Então é preciso
agir com amor e fidelidade a essa confiança que Deus deu a nós. E aí, para finalizar, diz que lá no final, quando pobres, que junto com Deus receberão aqueles que nessa vida foram seus benfeitores. Outros vão dizer que é o Deus e os seus anjos que nos receberão lá no céu, nas moradas eternas, porque nós aqui fomos fiéis na administração dos bens que o Senhor nos concedeu. As duas interpretações estão certas, né? Porque, como o próprio Deus eleva os humildes, seus pobres estão no coração de Deus, né? Deus olha o seu sofrimento, espera que cada um de nós também tenha essa Cristo.